levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, Dave Smith, Dr. Don Paul Gray e o nosso convidado especial hoje, o John Masbach. Estou pronunciando seu sobrenome corretamente? Como americano, você está excelente. Mas é Masbach, mas com R, porque na Holanda falamos muito arranhando assim. Parece um pouco alemão também. Olha só. Eu acredito no que você está dizendo, hein? Estamos estudando o Espírito Santo, como a maioria de vocês sabe, e vamos continuar do capítulo 14. Estamos estudando o Espírito Santo já faz uns 6 meses e compõe uma grande parte da palavra de Deus. John, você é pastor da igreja Blessing, correto? Fica em Haia, na Holanda. O meu irmão pastoreia em Haia e eu pastoreio em Roterdã. Certo, você está em Roterdã. E como é que a igreja está lá, hein? Estamos felizes, porque quando você fala do Espírito Santo, eu sei que temos o mover do Espírito Santo em nosso meio e posso dizer que estamos experimentando um avivamento em nossa igreja. A nova geração tem se levantado, jovens que são batizados com o Espírito Santo, então dá para ver isso no estilo de vida deles e na forma como eles servem o Senhor. O Espírito de Deus se move na vida deles. Certo, eu me lembro, no fim dos anos 50, acho que foi isso, eu li sobre o grande culto de cura que foi conduzido pelo... Qual era o nome dele? T.L. Osborne, isso aí. Esqueci por um instante. Um culto fenomenal. E o seu pai estava no meio daquilo, não é mesmo? Certo. Eu li o nome de vocês e, na época, era chamado de Voz da Cura, era a revista. Acho que você se lembra. Agora chama Cristo para as Nações. Fazem uma grande obra para Jesus. O irmão Gordon Lindsay, ainda que ele tinha idade para ser meu pai, ele era um grande amigo meu e da Francis também. E eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como seu pai se envolveu com o irmão Osborne. E o irmão Osborne, ele pregava e o intérprete que ele tinha não era bem satisfatório. Não é uma história assim? Correto. Não, olha, ele fez uma reunião antes da cruzada em um grande salão, e ele tinha os intérpretes que conheciam a língua intelectualmente, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo e eles não acreditavam na mensagem de salvação e cura e do batismo com o Espírito Santo. Então, quando ele estava pregando, ele sentiu que eles estavam alterando a mensagem e não estava fluindo. Então, ele tentou com vários, mas eles vinham do mesmo ninho, vamos dizer assim, e não funcionou. Tudo no mesmo culto? No mesmo culto. Ele pregava e sentia que não dava certo, aí ele falava, se assenta aí, e chamava outro, porque era... Eu já preguei com intérpretes, até 4 certa vez, em 4 línguas diferentes. E se você tem um intérprete bom, faz muita diferença, viu? E olha, se você tem um ruim, aí é problema. Porque eles não... Um dos meus grandes amigos no Brasil, ele agora é o superintendente-geral das Assembleias de Deus, uma das Assembleias de Deus no Brasil, porque existem várias lá. E pediram ele para vir interpretar para um pregador dos Estados Unidos que tinha vindo. E
Depois de uns 3 minutos, ele viu que o homem não acreditava em muita coisa. Então ele pregou a própria mensagem dele. E ignorou o que aquele homem falava e pregou. Quando ele acabou, né, chamou pessoas para o altar, vários vieram, e quando ele acabou, o homem dos Estados Unidos, que era um modernista, falou: olha, eu nunca vi gente vindo para o altar desse jeito. E eu não quis te interromper, perdão, mas dá para entender o que estava acontecendo na mente do seu pai. Na verdade, era na mente do Osborne, porque ele era o pregador. Ah, perdão, isso mesmo. Mas o meu pai não foi convidado porque não queriam envolver muito ele, pois ele era o pregador pentecostal, né? E na época na Holanda não queriam estar envolvidos com o Pentecostes, essas coisas assim. Perdão, então me responda algo aqui. Por que eles convidariam ou eles convidaram o Dr. Osborne? Eles não estão mais vivos para eu perguntar, então eu não sabia o que estava acontecendo, mas creio que de certa maneira eles queriam Eles estavam querendo que Deus fizesse algo na nação. Por outro lado, acho que eles não entendiam 100% quem eles estavam convidando e em que estavam se envolvendo, mas convidaram a ele, sim, e a iniciativa veio do Osborne. Ele quis vir para a Holanda. E foi por causa de uma visão que a esposa dele teve. Eu lembro de ler isso. Perdão, a esposa do Osborne? Sim, a Daisy Osborne. E que tipo de visão ela teve? Oh, me perdoa, eu tenho que ler de novo para lembrar, mas teve uma palavra clara que Deus mandou eles não só para a Europa, mas para a Holanda. E então e eu lembro de ler que ele mandou ela primeiro para preparar as coisas, depois ele veio e tiveram essa reunião, porque na época não havia muita televisão, era um canal só por algumas horas por dia e eles divulgaram que o Osborne estava vindo. Então o país inteiro meio que se movimentava ou sabia sobre aquilo. E então ele fez aquela reunião, mas não deu certo com os intérpretes. E de repente ele olhou para a multidão e ele apontou, falando sobre o Espírito Santo, porque muita gente estava lá, mas olha, o Senhor já tinha levantado meu pai por vários anos preparando ele para aquele momento. Não foi algo que ele sabia inglês porque esteve na América, mas quando ele era jovem, ele foi removido dessa igreja tradicional e ele foi apresentado para o Pentecoste. Então ele teve aquela experiência, foi cheio do Espírito Santo, foi levado para o mar enquanto ele era um cozinheiro nos barcos e enquanto ele estava de folga, ele estudava a palavra e ele realmente foi ensinado pelo próprio Espírito Santo, sendo preparado para esse momento, no momento que o filho dele tinha morrido, e foi um momento que a fé dele, o meu irmão, com 3 anos, adoeceu e faleceu, e ele estava tentando pregar, não devo dizer tentar, mas ele estava pregando o evangelho sobre cura. Aí o filho dele adoeceu, ele ungiu ele com óleo e orou, e o Senhor disse: não, vou levá-lo para casa, que foi um teste, porque ele disse: estamos pregando aqui que Deus cura, se o Senhor levá-lo para casa agora, as pessoas vão dizer: você está pregando sobre cura, mas não pode curar seu filho, o que você quer nos ensinar? Mas eles passaram por esse período sendo testados, testando o coração deles. E eu sei que o papai, ele colocou a mão na Bíblia e disse: Senhor, ainda creio que o Senhor cura, pois a sua palavra diz isso. E mesmo não vendo com meu filho, não muda o que a tua palavra diz. Então, para ele, foi o momento de acreditar e não mudar. Por causa da experiência dele, não podia mudar o fato da palavra dele. E 3 meses depois, foi na reunião antes da cruzada, o Osborne apontou para ele. Isso durante o culto? Sim, no culto, do nada. Nunca tinham se encontrado. E olha, já preguei em muitos países, mas para eu escolher alguém para me interpretar do nada, tem que ser o Espírito Santo, pois eu nunca faria isso. E não imagino como fazer isso como ele fez, ainda mais para um culto tão importante, mas ele o escolheu em meio à multidão. O meu pai estava andando para frente, as pessoas balançavam a cabeça e diziam: o Masbach não.
E aí o meu pai sabia que o Senhor tinha chamado ele. Quando o momento chegou, ele não se intimidou, ele se levantou do lado do Osborne no momento que abriram a boca juntos. Assim, eles dizem, porque eu não estava lá, mas dizem que foi assim. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar e confirmou, veio uma unidade e a multidão. Veio uma paz sobre o auditório, porque tinha um incômodo ali, não sabiam como estava acontecendo, houve uma confusão. E dizem que os dois eram duas bocas, mas parecia um corpo. Era como se fosse uma espingarda de dois canos, levando a mensagem em inglês e holandês. Depois daquele culto, Osborne falou que a conexão veio e ele não sabia quem era o meu pai. Ele disse: amanhã à noite, venha para o campo, você é o meu intérprete. E foi assim que a relação deles começou. Foi dessa maneira, é assim que o Senhor tinha um plano para a Holanda. Eu acredito que você também falou que os líderes religiosos lá mandaram uma carta para. O comitê, naquela noite, enviou uma carta, escreveram uma carta e mandaram para o Osborne. Não aceite o Masbach como tradutor, porque ele não fala holandês assim, e eles assinaram a carta e colocaram debaixo da porta do quarto dele. E ele não conhecia o meu pai, então por que ele escolheria o meu pai se todo o comitê disse que não, sabe? Mas o Osborne, ele sabia no coração dele que aquilo era algo de Deus e ele pegou a carta que o comitê não esperava e ele leu em voz alta naquele culto, na próxima reunião, e disse para as pessoas assim: eles estão falando que esse homem fala um holandês ruim, mas o meu inglês também é ruim, então acho que nós vamos nos dar muito bem. E ele meio que continuou, sabe? E quis ser obediente ao Senhor e não a homens. Depois daquilo, o seu pai construiu uma grande igreja lá, não é mesmo? Sim, o Osborne voltou para os Estados Unidos e, só para terminar, mais de 100.000 pessoas estavam no campo. E aquilo foi o romper do Pentecoste para a Europa e para a Holanda. Nunca tinha acontecido. Como eu disse, ouvi falar desse culto em 1950. Um grande mover de Deus. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Falando de mim mesmo agora, quando vejo as pessoas totalmente diferentes do que as via antes do Senhor começar a mostrar o pouco que conheço sobre a cruz de Cristo, vejo pessoas totalmente diferentes e vejo coisas que há 30 anos atrás eu ia ter acabado com eles. E eu sei que isso parece ser bom, mas eu não faço mais isso, e não é só algo que eu deixei de fazer. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero tentar restaurar aquele irmão ou irmã que está em apuros, ao invés de tentar derrubá-los, ou seja qual for o caso. Mas eu atribuo isso ao entendimento da maior demonstração de amor que o mundo já conheceu, que é a cruz de Cristo. E não acho que você pode aprender pelo menos algumas coisas sobre o que Jesus fez ali e não ser colocado em um outro caminho que seja mais correto. Faz você olhar para si mesmo e para outras pessoas de maneira diferente. Certo, eu me vejo diferente e vejo os outros diferentes também, totalmente diferente. E sinto uma paz de Deus em meu coração como resultado disso. Olho para algumas coisas que eu teria dito sobre algumas pessoas antes e eu fico abalado por dentro, porque está errado, não é o caminho de Deus.
Não compactuar com o pecado de ninguém. Não é isso. Não é a ideia. Mas a ideia é amá-los e trazê-los de volta e fazer o possível para ajudar nesse processo. E eu vi um pregador outro dia que tinha um problema com bebidas. Isso é algo terrível. Mas 30 anos atrás eu realmente ia falar muito mal dessa pessoa. Mas isso nem passa mais pela minha mente fazer algo assim. Eu quero tentar trazê-los de volta, entendeu? Não siga mais essa direção. Nós te amamos e você pode conseguir vencer isso e tal. E é assim que a cruz de Cristo me afetou. Eu não posso responder por outros, mas a palavra compaixão certamente vem de Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, amamos, sim, mas a palavra compaixão significa que nos importamos com outras pessoas. E creio que, quanto mais próximos estamos de Cristo, como o irmão Bob disse hoje, essas coisas vão se tornar evidências em nossa vida. A idade, a maturidade também faz a diferença. A gente vai envelhecendo, amadurecendo, vamos tendo mais compaixão também por pessoas que caíram e se machucaram. Temos que estar ali para ajudá-los. Acho que um livro pode ser escrito sobre todas essas características, esses dons aqui, mas é algo que eu gostaria de mencionar, porque diz aqui que é longânimo, é bondoso e por aí vai. Mas não todos eles, mas muitos deles são reações em suas, assim, no núcleo deles. É uma reação. Por exemplo, vamos dizer, o amor é longânimo. Longanimidade é uma reação a uma, um sofrimento, ou quando alguém faz algo errado com você, pessoas fazem coisas com você para te ferir. Eu nunca passei isso aí não, Bob. Bem, o que eu estou tentando dizer é que um teste, um dos maiores testes ou provas que passamos para mostrar que andamos no amor de Cristo é quando as coisas são feitas com a gente, coisas erradas, intencionais ou sem intenção também, e como nós reagimos a essas situações. Eu já vi isso em minha própria vida. O Senhor, Ele nos ensina o amor de Cristo através de coisas erradas, mesmo sendo intencionais ou não. Talvez fizeram sem intenção de machucar, mas as coisas aconteceram com a gente e não gostamos. E como reagimos para com elas? E o Senhor, Ele nos ensina a amadurecer no amor dEle, o caráter dEle em nós, através de coisas que são feitas conosco. E o maior exemplo disso é o próprio Cristo, é claro. E todas essas coisas aqui, na realidade, podemos substituir a palavra cruz ou Cristo e sua cruz toda vez que a palavra amor ou caridade é usada nessa passagem. Na cruz, Cristo sofreu por longo tempo. Na cruz, Cristo foi bom. Na cruz, ele não invejou. Na cruz, ele não se considerou com orgulho. E por aí vai. E todas essas coisas, a maior manifestação do amor dele é a cruz. Mas foi na cruz que Jesus sofreu a maior injustiça possível da perspectiva do homem. Ele não mereceu nada do que recebeu. E é assim com a gente. Quando as coisas erradas são feitas conosco de maneira intencional ou sem intenção. Como reagimos? Isso é um medidor bom de como estamos em relação ao caráter de Cristo. Olha, quando você está para baixo e qualquer um pode fazer qualquer coisa negativa com você que quiser, sem ser repreendido, mas vai receber um aplauso, aí que você descobre quantos bons cristãos existem. E não existem muitos, para ser sincero com você. E olha, vocês concordam que essa é a primeira coisa que começa a sumir na vida de um cristão? O amor, quando começam a se desviar de Deus? Vocês concordam? Claro. Então não é a fé deles, mas sim o amor que começa a desaparecer.
Eu creio que é a fé, mas a característica principal que começa a deteriorar é o amor. Mas essa característica vai deteriorando como nossa fé vai deteriorando. Verdade. O operar da fé, a maior demonstração da fé é o amor. Muito bem, Lauren. Comece no 4º versículo, por favor. O amor é sofredor, fala de paciência, é benigno, representa o segundo lado da atitude divina para com a humanidade. O amor não é invejoso. O amor de Deus não quer o que é dos outros. O amor não trata com leviandade, não se gaba, não se ensoberbece, não é orgulhoso, não se porta com indecência, esquece de si mesmo e pensa nos outros, não busca os seus interesses, não é egoísta, não se irrita, não fica irritado com abuso, insulto ou mágoa, não suspeita mal, não considera o mal, não folga com a injustiça, não faz fofoca ou comentários maldosos sobre os erros dos outros, mas folga com a verdade. Proclama o que a Bíblia diz que é verdade. Tudo sofre, nunca reclama, tudo crê, considera todos os homens da melhor maneira possível, tudo espera, sempre espera o melhor, tudo suporta. Suporta tudo. Essa é uma lista longa, hein? Eu preciso de ajuda aí, hein? Olha, não folga com a injustiça. O que você acha quando escuta algo negativo sobre alguém, de um outro cristão? Olha o que acontece lá em Washington, na capital. Olha, qualquer problema eles encontram em nosso presidente, qualquer problema. Eles se alegram com os problemas dele. Quando não encontram um, eles inventam, né? É verdade. Isso só está falando da vida de cristãos, de folgar com a injustiça ou com não cristãos também? O que você acha? Olha, não acredito que um não cristão tem ou pensa sobre não cristãos. Não, minha pergunta é: se o amor de Deus na vida de um cristão se alegra com a iniquidade de um não cristão? Não, certo. Eu acho que se aplica para as duas situações. Várias vezes vemos o termo Jesus foi movido por compaixão. Certa vez ele disse que eram como ovelhas sem pastor, e penso em outra vez quando ele chorou em João capítulo 11 por causa da morte de Lázaro, e ele viu os resultados do pecado, que era a morte, e o moveu. E por isso ele veio e morreu na cruz, para que houvesse uma solução para o pecado. Exatamente. E essa é a única solução para o pecado. Não é uma de várias, mas é a única. E essa é a maior expressão do amor. Verdade. Certo, eu entendo assim. Mas não, olha, nós não, como cristãos, não gostamos de ver iniquidade em lugar nenhum. Isso traz problemas, milhares de problemas. Eu acho que ninguém se alegra com uma pessoa que vai para o inferno, porque é o pior pecado. Ainda assim, nós nos chateamos e ficamos machucados com o cristão que tem algum problema. E realmente, se realmente amamos essa pessoa, sentimos em nosso espírito e ficamos feridos de uma certa maneira, sendo porque eles estão passando por um período difícil, porque perderam alguém ou por um pecado na vida deles, seja como for. Toda atitude deve ser de tentar trazer essa pessoa de volta para os caminhos do Senhor. Tem muita coisa que podemos só orar quando ouvimos a respeito de algo e não temos o que fazer, mas podemos orar. E nenhum cristão verdadeiro deve se alegrar na iniquidade. Não é algo que alguém queira fazer. Mas esse negócio lá de Washington, e nosso tempo está acabando aqui, mas nunca esteve tão ruim, na minha opinião, é o que creio. E a igreja precisa orar para que Deus faça o que Ele quer nessa situação, porque
Tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Não só politicamente, mas espiritual. Espiritual acima de tudo. Espiritual acima de tudo. Obrigado por estar conosco hoje. Oro para estar dizendo algo que vá te ajudar. Amamos a todos vocês de coração. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.